tarde, alunos. Eu sou a professora Samantha e aqui é o assistente Nino. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Como a gente já viu no material suplementar, que foi visto antes com vocês, aqui eu tenho alguns elementos, algumas substâncias para a gente estar utilizando na nossa aula para vocês entenderem um pouquinho desses conceitos e entender o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea e outros conceitos como substância. Aqui nós temos a pedra, a água, sal, aqui nós temos o álcool já com os corantes, a serragem, aqui a gente tem o Nescau e a ração. E todos esses elementos vão ser úteis para a gente poder explicar um pouquinho desses conceitos. Outro conceito importante é o de misturas. As misturas são uma associação de duas ou mais substâncias diferentes, como eu expliquei anteriormente, o conceito de substância. Basicamente, a gente tem as diferenças entre as duas. A substância é formada por apenas um elemento, enquanto a mistura é a junção desses elementos, como por exemplo, CO2, O2, H2O, N2. Então, é uma junção dessas formando uma mistura. Aqui a gente tem um exemplo prático, que é o ar atmosférico. O ar atmosférico é formado pela sua maior parte pelo nitrogênio, cerca de 78%. Como vocês podem ver aqui, uma ligação dupla. E também a gente tem o oxigênio, 20%, e o argônio, 1%, e mais uma pequena porcentagem de outros elementos. Voltando aos conceitos de mistura, nós temos a mistura homogênea, que seria uma solução com apenas uma fase, que teria um aspecto visual único, uma coisa única. E também nós temos as misturas heterogêneas, que seria o oposto disso. Seria uma solução com duas ou mais fases e ela teria um aspecto visual com mais de uma fase, como eu vou mostrar aqui em alguns exemplos práticos. Um exemplo clássico que nós temos é o sangue. Aqui, dentro do nosso sangue, apesar de parecer uma coisa só, não dá pra gente ver, microscopicamente dá pra gente ver alguns elementos dentro dele, como por exemplo os glóbulos vermelhos, que está representado aqui. Temos também os glóbulos brancos, que seriam aqueles de defesa, e esses glóbulos eles estão imersos dentro de um plasma, que seria essa parte branca aqui. Então, microscopicamente, isso aqui é uma substância heterogênea, que possui diferentes aspectos, diferentes fases. Agora a gente vai ver um pouquinho de alguns exemplos. Bom, começando um pouquinho sobre a nossa parte prática, eu vou mostrar para vocês a junção de alguns elementos aqui para a gente ver o que sai. Bom, aqui nós temos primeiramente a água e vou mostrar para vocês uma mistura de água com óleo, que seria uma mistura heterogênea. Um pouquinho mais. Aqui, como vocês podem ver, formou duas camadas bem distintas. Primeiro aqui a água e o óleo. Por que o óleo ficou em cima? Porque ele tem uma densidade menor, então ele ficou acima da água, que tem a densidade menor. Não lembro o conceito de densidade, basicamente é a massa sobre o volume. Enquanto menor a densidade, mais leve ele vai ser. E aqui, como vocês podem ver, o óleo ele é menos denso. O óleo, a gordura, qualquer coisa nesse sentido, ela é mais leve. Tanto que 1 kg de gordura ele é mais leve que 1 kg de músculo, porque ela tem uma densidade muito baixa, como vocês podem ver aqui. Outro exemplo que nós temos em casa, que vocês podem também testar aí, seria a mistura de leite com achocolatado, seja de qualquer marca. Aqui a gente vai pegar um pouquinho de chocolatado e misturar. A princípio, vocês vão achar que é uma mistura heterogênea. Por quê? Ela apresenta duas fases, que seria o Nescau, aqui mais sólido, né? E o leite. No entanto, quando a gente mistura bem, a gente percebe que isso é uma mistura homogênea. Não dá pra gente verificar mais de uma fase aqui. Outro exemplo que eu posso dar aqui é o álcool com corante. Como já foi colocado aqui um exemplo de corante azul, ele se misturou completamente. E quando a gente mistura esse álcool com água, vamos ver o resultado agora. Ele também não tem modificação nenhuma, continua apenas uma fase. Então, é uma mistura homogênea, de apenas uma fase. Então, o álcool e a água, eles se misturam completamente de forma que forma uma fase só. Aqui, outro exemplo seria a água com sal, para a gente ver o que vai acontecer. Aqui a gente tem a água e o sal. Aqui também, a princípio, temos duas fases, né? No entanto, quando a gente mistura, os íons do sal vão se misturar com a água.
No entanto, a gente tem um grande porém nessa questão. Se a gente coloca muito sal, ele não vai se diluir completamente, porque a gente tem a água ela tem uma capacidade de dissolução, de dissolver isso aqui. Então, se a gente coloca, por exemplo, todo esse sal aqui, ele não vai diluir, a quantidade de água ela não vai ter a capacidade de diluir todo esse sal. Então, a quantidade também ela interfere se a substância é heterogênea, ou substância não, a mistura é heterogênea ou homogênea. Aqui a gente tem um outro exemplo mais com itens mais sólidos, como por exemplo, aqui as pedrinhas, a ração e a serragem. Se a gente misturar as pedras, colocar a ração sobre as pedras, também vai formar uma mistura heterogênea de duas fases. A gente tem as pedras e a ração. Se a gente misturar essa serragem já aqui em cima, a gente vai ter uma mistura heterogênea de três fases, da serragem, da ração e das pedras. Então, isso aqui vai ser fase de síntese, então é uma mistura heterogênea. Mesma coisa se a gente inserir aqui na água com o óleo um pouquinho de serragem, a gente vai ter também uma mistura heterogênea de três fases, a serragem, o óleo e a água. Se inserir um pouquinho de serragem, nós vamos ver uma mistura heterogênea de três fases, sendo a serragem, o óleo e a água. Aqui nesse caso, a gente tem essa serragem, ela chega a ser a menos densa que o próprio óleo, então ela vai boiar ficando aqui acima das outras três substâncias. Aqui também, nessa mistura homogênea de álcool com corante, se a gente inserir um pouquinho de serragem, a gente já forma o quê? Uma mistura heterogênea de duas fases, que seria a serragem, que é menos densa, e a gente também tem o álcool misturado com a água e misturado com corante, formando apenas uma fase. Então, seria uma mistura heterogênea de duas fases. Outro exemplo também que nós temos seria a água com detergente. Quando a gente mistura também, dá pra ver que aos poucos ele vai se misturando. Se a gente usar a colher também, vai fazer uma mistura homogênea. Por enquanto, são esses exemplos que eu dou para vocês. E para finalizar, eu gostaria que vocês, com os itens que você tem na sua casa, seja café, açúcar, água, leite, que vocês gravassem também um videozinho e mandassem para a professora, para a gente poder discutir um pouquinho sobre esses conceitos e vocês utilizarem na prática o que vocês têm no armário de vocês, na geladeira de vocês, para poder aprender um pouquinho desses conceitos. Não se esqueçam de pedir ajuda dos seus pais para poder estar realizando isso, gravar um videozinho explicando o que é cada coisa, façam suas misturas e explicam o que é cada coisa, se é uma mistura heterogênea, se é uma mistura homogênea, o que é uma substância. E é isso, até a próxima, tchau, tchau! Apenas complementando um pouquinho da nossa aula sobre misturas homogêneas e heterogêneas, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os métodos de separação dessas misturas. Bom, a separação de misturas é um processo que é utilizado para você separar duas ou mais substâncias diferentes. Só para vocês lembrarem, a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, sendo elas homogêneas ou heterogêneas, como vocês podem ver aqui no exemplo, né? Água mais óleo forma uma mistura heterogênea de duas fases, a água mais sal forma uma mistura homogênea de apenas uma fase. Essa necessidade de separar essas substâncias, elas surgem por diversos motivos, como por exemplo, separar a água para obter o sal, separar os poluentes durante o tratamento de água e também a própria separação de lixo é um tipo de separação de misturas. Esse processo de separação de misturas, ele pode ocorrer de diversas formas e o método vai depender de alguns aspectos, como por exemplo, se a mistura é homogênea, vai ter alguns tipos de processo, se ela for heterogênea, vão ser outros. Também a natureza dos elementos, dependendo do tipo de elemento, a escolha vai ser diferenciada. Também a densidade, a temperatura e a solubilidade dos elementos também vão influenciar na escolha do processo de separação. Falando um pouquinho sobre a separação de misturas homogêneas, essa mistura homogênea é aquela que tem apenas uma fase, que você tem a mistura completa das substâncias, né? A destilação simples é um dos processos utilizados para separar essa mistura. E ela é um processo que separa substâncias sólidas de líquidas através do ponto de ebulição, como por exemplo a água com sal, submetida a uma temperatura de ebulição, vai evaporar a água e o sal vai ficar. Então esse processo ocorre através da ebulição. A destilação fracionada, por sua vez, é uma separação entre substâncias
líquidas, através também do ponto de ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos eles são separados por parte até que obtenha um líquido que tem o maior ponto de ebulição. Então, aquele que tem o menor ponto de ebulição, ele vai evaporar primeiro, como, por exemplo, separar a água da acetona. Outro exemplo de separação de mistura homogênea é a vaporização. A vaporização, ela consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Neste caso, o componente líquido é perdido, como, por exemplo, o processo de obtenção de sal marinho. Então, a água evapora e o sal permanece. Outro processo é a liquefação fracionada. Essa liquefação fracionada é realizada através de um equipamento específico, no qual a mistura é resfriada até que os gases tornam-se líquidos. Então, esse processo é feito apenas no laboratório, não tem como a gente simular. E após esse processo, vai passar por uma destilação fracionada e são separadas conforme o ponto de ebulição novamente, como, por exemplo, separação dos componentes do ar atmosférico que eu falei anteriormente, que era o nitrogênio, o oxigênio, e entre outros gases, né? Agora, falando um pouco dos exemplos de separação de misturas heterogêneas, primeiramente, a mistura heterogênea, para quem não lembra, são aquelas que têm duas fases ou mais, e alguns exemplos de processo de separação dessas misturas heterogêneas é a centrifugação, que ela ocorre através de uma força centrífuga, e que separa o que é mais denso do menos denso. Um exemplo bem fácil para vocês é a lavagem de roupa, a qual a água ela é separada da roupa, né, da peça do vestuário, a partir dessa centrifugação. E também a filtração, que é a separação entre substâncias sólidas insolúveis e líquidas. Por exemplo, fazer café utilizando um coador. Para obter essa bebida, ela é coada separando o pó do líquido. Então, a gente joga água quente, então o que é solúvel do café vai junto com a água, o que é insolúvel, que seria aquele resto de pó, vai permanecer nesse filtro. Então, esse é o processo de filtração. Outro processo de separação de misturas heterogêneas é a decantação. Ela também dá para você fazer em laboratório, que é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Então, ela pode ser realizada entre líquido sólido ou líquido-líquido. Nesse caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido ele vai ficar depositado no fundo desse recipiente para que esse processo utilize um funil de decantação no final. Como, por exemplo, a separação da água e areia, ou separar a água de um líquido menos denso, como o óleo, como está aqui na imagem aqui, o óleo aqui em cima e a água aqui embaixo. Outro processo de separação de misturas heterogêneas é a levigação. A levigação é a separação entre substâncias sólidas. Ele é um processo utilizado como, por exemplo, pelos garimpeiros, que ele, graças à densidade diferente dessas substâncias, ele consegue fazer separação. Como, por exemplo, separar o ouro da areia, porque na água o metal é mais denso do que a areia, então ele consegue separar o ouro da areia e outras pedras, né? Outros dois processos muito simples é a catação. Ele é um método de separação de misturas também realizado de forma manual, separando as partes sólidas, como, por exemplo, separação de materiais recicláveis do lixo, separação de sujeiras do grão. Já a peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira, que é bem simples também, como, por exemplo, peneirar o açúcar para separar os grãos maiores, para fazer um bolo com apenas aquele açúcar mais fino. Mesma coisa com a farinha e qualquer outro ingrediente. Outro processo usado mais na indústria e também no tratamento de água é a flotação e a floculação. A floculação é utilizada para separar substâncias sólidas de substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias na água que vão propiciar a formação de bolhas. A partir da formação dessa bolha, então, vai formar uma espuma separando as substâncias. Já a floculação, ela consiste na adição de substâncias coagulantes, como, por exemplo, o sulfato de alumínio, adicionado à água juntamente com o óxido de cálcio. Vai acontecer uma reação entre as duas, formando o hidróxido de alumínio. A partir disso, as pequenas partículas de suspensão na água vão se agregar e vão se unir a esse hidróxido de alumínio, formando flocos maiores. Assim, a gente permite aquele outro processo, que é a decantação. E esse processo é também uma das etapas do tratamento de água, e ele é extremamente importante, porque partículas muito pequenas elas não se sedimentam e ficam em suspensão na água, o que dificulta a retirada. Então, é necessário esse hidróxido de alumínio para poder formar uns flocos maiores, para poder realizar aquele outro processo de decantação. Bom, a partir disso, com esse conteúdo também que a gente aprendeu nas aulas práticas,
Eu passei alguns exercícios para vocês estarem realizando em casa. A primeira pergunta é: explique o que são as misturas e as substâncias, quais as diferenças entre elas, exemplos se vocês quiserem. Quais são os tipos de substâncias? Já expliquei para vocês também. Quais os tipos de mistura e qual o método você usaria para separar o sal da água? Quais desses que eu expliquei para vocês vocês utilizariam e por quê? Então, por enquanto é isso. Até a próxima e boa noite para vocês.